Então, gente, tô aqui hoje para poder gravar esse vídeo, né? Eu fui desafiado pelo Gleison e pela Maria Heloísa para eu poder estar fazendo esse vídeo, trazendo alguma palavra aí, ou então eu deveria doar uma Bíblia para alguma pessoa, enfim. E como eu disse, eu falei que mesmo gravando o vídeo eu decidi que eu vou estar doando do mesmo jeito, porque eu acho que é necessário, muito necessário. Mas então, eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que tem sempre falado muito no meu coração, tem sempre me incomodado bastante, que é sobre a fidelidade de Deus, o tempo de Deus para a nossa vida. Então, tem um estudo no site Não Morda Maçã que uma pessoa me enviou uma vez e que na época falou muito no meu coração, que fala sobre o tempo Kairos e o tempo Cronos. Para quem não sabe, é meio como se existisse dois tipos de tempo. O tempo Cronos, que é o tempo cronológico, que vem do grego Cronos, cronológico, que é o tempo que nós vivemos, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E com isso aí entra um pouco na questão das promessas de Deus, da fidelidade de Deus pra gente. Então, constantemente a gente pede coisas para Deus, a gente busca pedir alguma coisa para Deus e sempre Deus está nos abençoando com essas coisas. Algumas vezes a resposta dele é não, porque ele tem outros planos pra gente. E aí tem aquela resposta, espera. Aí entra o espera. O espera de todas é a mais difícil, pelo menos na minha opinião. Porque apesar de que a gente tenha a certeza de que todas as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Então acaba se tornando algo muito difícil pra gente. Porque por mais que a gente confie em Deus, nós sabemos que Deus está sempre com a gente. Nós somos seres humanos, nós somos limitados, então a gente nem sempre consegue ter essa percepção. Até porque, enfim, a gente não consegue ter essa concepção. E muitas das vezes, principalmente quando é algo que a gente deseja muito, algo que é como se fosse o nosso objetivo de vida. Então, até chegar esse momento de acontecer isso, a gente fica realmente muito chateado, a gente começa a falar, Deus esqueceu de mim e tal. E aí entra uma passagem que fica lá em Isaías 49, muita gente deve conhecer. Eu vou ler um pedaço aqui, fala em Isaías 49, a partir do versículo 14. Fala assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante sobre mim. Então, aqui está mais que claro, não precisa nem falar nada, nem explicar demais, porque é simplesmente isso. Deus, ele não se esquece da gente. E quem me conhece mais intimamente falando, sabe o quanto que são duas músicas que falam muito mesmo no meu coração nesse sentido, que é Deus fiel do diante do trono e Deus de promessas, no toque no altar. Então, acredito que muita gente deve conhecer elas. Se você não conhece, ouça. E eu espero que ela fale ao seu coração, assim como fala muito ao meu. E eu queria aproveitar para poder não chegar nem ser, na verdade, um testemunho em si,
mas compartilhar algo que aconteceu comigo nos últimos dias. Alguns já sabem, outros podem não saber, mas já há algum tempo eu vinha pedindo a Deus assim, algumas coisas que eu desejava muito para mim, algumas coisas que eram meio que objetivos de vida. Um deles era, na verdade, dois, né? Um deles era o meu curso técnico de meio ambiente. E desde o ano passado eu vinha tentando começar a fazer o curso, e aí sempre alguma coisa dava errada. Primeiro, o lugar onde eu ia fazer não iria abrir novas turmas mais, depois aconteceu diversas coisas que me impediram. Aí eu tentei fazer uma prova para poder fazer no Senai, não consegui fazer, não consegui passar, na verdade. E aí eu comecei a trabalhar, então eu meio que falei, isso não é de Deus para mim, não é o que Deus quer para mim. Então eu comecei a ficar meio revoltado, digamos assim, com isso, porque é algo que você espera tanto que aconteça, que quando você vê que toma um rumo diferente, começa a tomar um rumo diferente, você já começa a ficar desesperado, você começa a falar, não vai acontecer. E aí eu decidi que eu não iria mais fazer o curso, porque eu vi que não estava dando muito certo. Então, no início do ano eu comecei a fazer alguns, digamos, um experimento pré-vestibular, e aí eu vi que financeiramente falando ia ficar muito complicado para mim poder continuar, e aí eu falei, tá nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz, e é isso. E quando aí eu fiz as inscrições do Pronatec, aí não tinha me chamado. Aí novamente eu fiquei muito chateado, muito mesmo, porque toda vez que aparece uma oportunidade acontecer alguma coisa para dar errado. Antes disso eu tinha arrumado um emprego melhor do que o que eu estou atualmente, e seria o suficiente para poder bancar o curso, se fosse o caso, ou até mesmo pré-vestibular, pelo menos temporariamente. E aí, por problemas que não vêm ao caso no momento, acabou que eu não consegui o emprego também. Então aí eu fiquei muito chateado mesmo, com muita raiva, mas depois passou, eu fui ficando tranquilo e tomei a decisão de que no meio do ano eu iria tentar de novo, mas dessa vez pago. Eu ia tentar um outro emprego e fazer o curso pago. Só que eu sabia que ia ser difícil, que ia ficar muito puxado para mim. E quando foi na quinta-feira, aliás, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha que ir lá onde eu estou atualmente para poder fazer a matrícula no curso, porque tinha vagas em aberto pelo Pronatec. Só que, porém, entretanto, todavia, contudo, mas eu estava viajando e fui ver o e-mail, era na terça-feira de manhã, e eu tinha que ir lá até na sexta. Aí eu vi o e-mail e nem acreditei nisso. Fiquei mais chateado ainda, mas graças a Deus eu mantive a calma. E aí eu liguei pra lá, tentei insistir, e eles me disseram pra ir lá. Então eu fui, cheguei lá, eles estavam olhando, tentaram e falaram, infelizmente não tem como, o sistema já está fechado, e é isso. E aí eu fiquei chateado e tal, depois de ficar lá quase 2 horas esperando, não tinha conseguido. Mas aí quando foi pouco depois, eles me chamaram de novo, né? A gente ainda estava lá, eles me chamaram de novo e pediram para eu esperar mais um pouco, porque a diretora de lá iria ver o que ela podia fazer. Então aí quando a gente chegou lá, essa diretora, ela me chamou e tal, ela conversou comigo, deu uma olhadinha lá, e depois de muito custo ela conseguiu fazer a minha matrícula lá. Então, e hoje, graças a Deus, eu comecei o curso na semana passada, e eu fico muito feliz de ver que mais uma promessa de Deus se cumpriu na minha vida. E
A segunda coisa que eu tenho visto se cumprir na minha vida é uma questão mais ministerial mesmo, que antes eu não, na verdade eu sempre soube o que eu queria ministerialmente falando, mas ainda tinha, sei lá, outras metas também. Então eu tenho visto quanto Deus tem me honrado, e hoje, e quem me conhece, e nesse caso, para isso que eu vou dizer agora, quem me conhece mais próximo assim vai saber porque que eu vou dizer isso. Então eu vou terminar de contar isso e prometo que não vou ficar emocionado, porque o que eu mais espero, na verdade não é o que eu mais espero, o que eu mais busco, o que eu mais tenho pedido a Deus nesse momento é aquilo que pra mim é a maior promessa de Deus para minha vida, nesse caso não só para minha vida, mas para toda a minha família, que é a restauração da vida do meu irmão, né? Para quem não sabe, meu irmão ele é especial, ele teve meningite quando ele era bebê, e desde então ele ficou com algumas sequelas e, enfim, não vem ao caso, mas é isso que eu mais tenho pedido a Deus no momento. E eu tenho a certeza, eu tenho a fé de que vai se realizar. E eu acredito também que com isso muita coisa vai mudar. Muitas pessoas vão ver o poder de Deus se manifestar na vida dele, vão ver verdadeiramente Deus se manifestando, e com isso vão verdadeiramente acreditar em Deus, ver quem ele realmente é. Então eu vou parar de falar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E é basicamente isso, que Deus possa abençoar a sua vida, que Ele possa estar sempre, que você possa estar sempre acreditando que as promessas dele irão se cumprir, que você tenha fé que as promessas dele irão se cumprir, porque nenhuma delas foram em vão, nenhuma delas foram não promessas, né? Foram todas nascidas no coração de Deus. Então, os propósitos que Deus tem para sua vida, com certeza, são os melhores. E por mais que hoje você possa não entender o porquê, eu falo, como eu disse, pelo que eu contei que aconteceu comigo, eu posso dizer que eu falo por experiência própria, que o melhor a fazer é manter a calma, é colocar nas mãos de Deus e descansar nele. Tudo bem que não é fácil, que realmente não é, e que é muito fácil para mim falar isso, para eu falar isso, sendo que um dos meus objetivos foram alcançados. Só que não é tão fácil assim, principalmente quando no que diz respeito ao meu irmão. Não é fácil simplesmente descansar em Deus. Eu sempre, pra ser sincero, eu sempre tive uma dificuldade nisso, de sentar e falar, tá nas tuas mãos, Deus, mas eu tenho buscado isso cada dia, e é isso, que Deus possa te abençoar. E continuando essa corrente, digamos assim, eu vou desafiar a fazer um vídeo a Bárbara Brum, a Érica Alves, o Lucas Barbosa e o Diego Carvalho. É isso, então um abração para vocês aí, e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Valeu.